Pode começar a falar. Para começar a conversa, eu vou falar só uma coisa, vou fazer uma metáfora aqui. Ó. Se a gente pegar aquele camarão que tá ali, jogar um pouco desse chá de manga, o vinho do Porto que tá ali, a escadaria maior, o Vinha Maria, é isso mesmo, Vinha Maria, que tá aqui, Nossa, mais o câncer. Se a gente colocar aquilo tudo na panela e comer, você acha que vai ficar bom? com arroz? Com arroz, macarrão. Com arroz novinho. Não, aqui, ó. Com arroz, macarrão. Vai virar um risoto. Mas aqui, ó. Com aí arroz. tá bom. Mas aí olha aqui. Com arroz, macarrão, ovo, manga e leite. Não, tirou mango, leite. Não, mas você acha que vai ficar bom? Não. Pois é. Por isso que é complicado a gente falar de tudo que a senhora falou, porque a senhora misturou muitas coisas, tipo assim, muitas coisas de épocas diferentes, de modo de visão diferente, de condição de vida diferente. Então é difícil falar de tudo da forma que a senhora falou. A gente tem que falar de cada coisa no seu devido tempo. E se a gente conseguir concluir cada coisa no seu devido tempo, talvez fica mais fácil para a senhora observar essas coisas de um modo racional, porque a razão parte muito de uma visão empírica. E a visão empírica nada mais é do que esse pão. Esse pão tem aqui trigo, tem aqui, como é que chama aquela questão que faz o bolo crescer? O fermento, tem tudo isso. Então se você pega isso aqui e leva para um laboratório, você consegue analisar isso aqui de uma visão racional. Isso é a visão empírica. Agora, tudo isso que nós conversamos a respeito da religião, a visão empírica, ela é de certa forma limitada. Porque, por exemplo, você fala assim, não acredito na Bíblia. Ao mesmo tempo que a senhora fala que não acredita na Bíblia, a senhora fala de diversas coisas que só partem da Bíblia e que a senhora acredita. Eu acredito em Deus e no seu Filho, Jesus. Mas não existe nada no mundo que a senhora vai encontrar Jesus, a não ser alguns documentos históricos que falam de um personagem que teve alguma relevância histórica na Palestina na época tal, que pode ser Jesus ou não. E aí, a senhora vai me falar dele. Mas tirando isso, é a Bíblia. Então não tem... Essa premissa já está inversamente proporcional. Já nesse sentido, você vai falar assim, olha, eu não acredito na Bíblia, mas eu acredito em Jesus. É complicado. No mínimo é complicado. Entendeu? Para a senhora acreditar em Jesus, teoricamente só tem que acreditar na Bíblia, porque é a Bíblia que fala dele. Porque é um documento que... É um documento histórico também. É. Muito embora, esse documento histórico, ele tem que ter um óculos correto para você ler. E aí eu vou entrar em duas coisas que a senhora também falou. A senhora questionou a questão machista. Mas não tem como eu olhar para um documento histórico de uma época que era machista. A mulher foi conquistando os seus propósitos na sociedade muito posteriormente, inclusive ao iluminismo. Antes disso, é complicado você ver uma mulher ter uma visão como que eu posso dizer, de protagonismo. A mulher sempre ficava em segundo plano. Na época de Jesus, para você ter ideia, um camelo, um jumento tinha mais valor para um homem do que uma mulher. A mulher só tinha valor quando ela pudesse reproduzir. Mas por quê? É porque o homem é ruim? Não, porque a sociedade daquela época é uma sociedade machista. Isso é uma questão histórica. Não tem, por mais esforços que a senhora, que é totalmente racional, e eu, que sou também racional e religioso, a gente possa esforçar aqui, imprimir esforço, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. O mundo teve uma época que foi machista. E o mundo ainda é machista. Em certa situação, é interessante? E é correto? Sim. Em certas situações, é complicado? É complicado? Sim. Mas a gente precisa só observar o período histórico e o momento só para a gente entender isso. Porque senão a gente mistura. A gente mistura camarão com leite, com manga, com vinho, com abacate, com chocolate. E aí vira uma coisa que ninguém consegue digerir. A gente não consegue digerir uma coisa dessa. Você precisa analisar cada coisa a seu tempo. Se a senhora conseguir fazer essa análise correta, eu acredito que a senhora vai ter uma percepção diferente da religião. Eu tenho certeza absoluta. Porque isso é muito propício das pessoas que primam pela racionalidade. Vou dar um outro exemplo para a senhora. Por exemplo, a religião cristã.
para nós, eu sou uma pessoa que dentro da teologia, eu sou mais voltado a analisar. Tem um método de estudo da Bíblia que chama método histórico-crítico. Esse método histórico-crítico é um método muito criticado, porque ele é muito racional. Mas eu gosto do método histórico-crítico por quê? Porque eu também tenho os mesmos anseios que a senhora tem. Tudo que a senhora falou aqui com relação a Bíblia é uma coisa escrita por ser humano. É, de fato, por ser humano. Entendeu? E o método histórico-crítico busca analisar diretamente o que é que tem de humanidade e que dentro dessa humanidade está a espiritualidade. Por quê? Deus falaria com a senhora poderia falar assim, Deus falaria comigo. Mas Deus falaria com a senhora a partir da sua humanidade. Porque se Deus falasse com a senhora a partir da divindade dele, a senhora não entenderia, porque ele é Deus e a senhora é humano. Para Deus falar com a senhora, ser humano, ele tem que falar com a senhora a partir do ser humano. Por isso que é uma pessoa que escreveu. E aí a gente entende dentro da teologia como inspiração. Mas a inspiração é como o vento. Sabe o que é vento? Se eu perguntar para a senhora racional, a senhora é professora de matemática. É o movimento do ar. Do ar. É o movimento do ar. A senhora pega o ar? Não. A Dilma falou que tem como estocar o ar. Absurdo. Pois é. A senhora pega o ar? A senhora não pega o ar. Pega. A senhora vê... Se eu fizer isso aqui, ó, puf. Pois é. Não. Pega o ar. Não tem Aqui a Dilma aqui, ó. Não tem. Justamente. Não tem movimento de ar dentro dessa taça. O ar está parado, então não tem vento. A senhora não vê o vento. A senhora não pega o vento. A senhora não tem como segurar o vento. Mas a senhora sente o vento. Não sente? A senhora sente a sua brisa. Não é isso? Pois é. A senhora não vê, a senhora não consegue dominá-lo, mas a senhora sente o vento. Assim é a forma humana que a gente consegue explicar a inspiração de Deus. Porque o humano é desgraçado, é pobre e é pecador. Mas Deus fala com a senhora humana através do ser humano. E algo escrito pelo ser humano, que é a palavra de Deus, que nós acreditamos por fé, que é a Bíblia, escrito por ser humano, a gente diz que é uma inspiração de Deus. Por isso que o Espírito de Deus é traduzido como um vento. É o Espírito do próprio Deus, que a gente não pega, a gente não vê. Mas a gente sente e, acima de tudo, a gente sabe que é verdade. Mas como que eu sei que é verdade? Pela fé. Sentido. A fé. Sentido. A fé está no sentido, no porquê. A senhora pergunta por quê. Por que aquele cara está sentado lá em Belo Horizonte, com o pé todo entrevado, mas ele não desiste da vida, ele não suicida? Por quê? Fala. Por que ele não desiste da vida? Mesmo sendo todo desgraçado do jeito que ele é. Tem alguma motivação nele que a senhora não consegue explicar, que eu não consigo explicar, que faz ele estar lá no centro de BH, todo entrevado, e a senhora e eu, que tivemos uma condição melhor, estamos aqui tomando um vinho caro para o brasileiro, mas ele está lá com a mesma condição de vida do que nós. Existe alguma questão nele que nós não conseguimos explicar. Do mesmo jeito que existiu alguma motivação na Amy Winehouse e no Chorão do Charlie Brown Jr., que nós não conseguimos explicar, que tendo tudo, desistiu da vida. Como nós explicamos essas coisas? A razão nunca vai conseguir explicar essas coisas. Ela vai tentar, mas ela não vai conseguir explicar. Porque isso é sensorial. A gente sente, a gente observa a vida e tenta extrair dessa vida uma realidade que nos atinja, de forma que nos faz compreender o que essa própria vida é. Por isso é que Deus fala conosco através de nós mesmos. Aí a gente vê Jesus, através de um texto que é histórico, dentro do óculos certo de se olhar histórico, porque aquilo ali não é uma biografia. Não é uma biografia, sabe por quê? Porque não existe um tecido de Jesus que pode ser levado para um laboratório para analisar e falar, esse tecido aqui é de Jesus. Não tem como. Só tem o texto, então a gente analisa o discurso. O empirismo da religião não é um empirismo de matéria, é o empirismo do discurso. Por isso que o logos teológico, não tem o logos, teologia.
Entendeu? O logos teológico é um logos diferente do logos de outras matérias, como a biologia. Tem um logos na biologia. Bio do grego é vida. O logos é estudo da vida. Como você estuda a vida? O cara pega uma planta, o cara pega um animal, leva para o laboratório, analisa o animal. Agora, e a teologia? Teologia é estudo de Deus. Como que você estuda Deus? Não existe possibilidade, porque Deus é totalmente outro. Ele é totalmente diferente da espécie humana. A gente analisa, o logos teológico é um estudo a partir do discursos ou dos discursos a respeito de Deus. Agora, esses discursos a gente precisa analisar de uma forma histórica. Quem discutiu sobre Deus na história? Aí você olha um São Francisco de Assis, que decidiu largar tudo. Ele foi no Papa. Chegou no Papa e falou assim, olha, eu vim aqui dizer que eu quero fazer alguma coisa para fazer diferença. O Papa virou para ele e falou assim, você tem que viver como um porco. Sabe o que ele fez? Ele foi viver no meio dos porcos. Viveu no meio dos porcos. Agora eu vivi no meio dos porcos. É isso que a igreja quer? Então eu faço. Agora, o importante é a igreja que mandou o cara viver como porco? Não. A importância é a atitude do cara com relação ao seu próprio valor absoluto. Ele tinha um valor que ele levou até a última consequência. Assim como tem que viver como um porco. Jesus, a mesma coisa. Viveu como um porco? Não. Jesus falou assim, olha, eu tenho um valor absoluto. Qual que é? Salvar a humanidade. Mostrar para esse povo o que é ser um ser humano de verdade. Então o que ele fez? Nem que me mate como um desgraçado. Mas que eu vou levar esse valor até o final. Glória a Deus, Senhor. E é por isso que a gente acredita. A gente acredita em Jesus por causa disso. Então eu acho que isso responde os seus anseios. Ah, eu não acredito na Bíblia. Por quê? Porque você está olhando para a Bíblia com um olhar de razão, mas com um logos diferente. Você tem que olhar para a Bíblia com o logos que a Bíblia pede. Qual que é o logos da Bíblia? É um logos teológico. Qual que é o logos teológico? É um logos a partir dos discursos a respeito de Jesus. Você não pode tentar achar uma matéria para você analisar num laboratório. Você nunca vai achar isso. Agora, se você não acreditar por fé, aí, enfim, é como tentar querer comer esse pão e sentir o gosto de goiaba.